Em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos sofreram uma das maiores tragédias de sua história, o massivo ataque japonês contra o arquipélago de Pearl Harbor. Por anos, os materiais didáticos ensinaram no Brasil e em boa parte do mundo que o motivo do Japão em atacar os Estados Unidos foi puramente estratégico, já que Washington tinha declarado um embargo de petróleo ao Império Asiático. Mas será que era só isso? Neste vídeo eu contarei alguns dos detalhes de como o Japão passou de aliado a inimigo dos Estados Unidos e Reino Unido. Alguns detalhes vão te surpreender. Fique até o final deste vídeo e deixe o seu comentário. Ainda na metade do século XIX, o Japão decidiu modernizar sua economia e modelo político, o que caracterizou a chamada Era Meiji. Após perceberem as ambições imperialistas de países europeus e dos Estados Unidos na Ásia, os japoneses chegaram à conclusão que, com seu modelo político-econômico feudal, não teriam chances de enfrentar qualquer ditame das potências não asiáticas. Na época, a busca por recursos naturais e mercados levavam os europeus e norte-americanos a olhar com grande ambição para a Ásia, o que incentivou a invasão e domínio de vários países, incluindo a China. Diferentemente de seus vizinhos, o Japão resolveu seguir um outro caminho. Ele enviou inúmeros jovens, militares e cientistas para estudar e aprender segredos tecnológicos nos Estados Unidos e na Europa. Contudo, a industrialização e urbanização do Japão trouxe benefícios, mas também malefícios. Se por um lado a economia cresceu e os avanços na medicina e na agricultura causaram um aumento considerável de sua população, o fato de o país ter território pequeno e poucas terras cultiváveis, o Japão acabou sofrendo uma forte pressão demográfica, superdivisão de lotes de terra e pobreza rural. Assim, muitos jovens japoneses começaram a ver a emigração como uma chance para enriquecer lá fora e mandar dinheiro para suas famílias que ficaram no Japão. A imigração japonesa agradava ao governo local. Tóquio via com bons olhos a chegada de remessas de dinheiro enviadas pelos seus cidadãos no exterior, já que isso ajudava a economia local. Além disso, a presença nipônica em países como Austrália e Estados Unidos favorecia a criação de novas redes de comércio, reduzia a pressão interna por terras, criava comunidades japonesas em outros países, o que favorecia a influência cultural e comercial nipônica em outras nações. Até então, Tóquio possuía relações normais com países como o Reino Unido e os Estados Unidos. Quando a Primeira Guerra Mundial iniciou em 1914, o Japão entrou para o conflito contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Talvez você não sabe, mas no início do século XX, a Alemanha possuía colônias no Pacífico, como as Ilhas Marshall, Carolinas e Marianas, além de ter presença na China. Em coordenação com os britânicos, os japoneses concordaram em tomar tais territórios de domínio alemão no Pacífico, a base alemã de Qingdao, na China, e também escoltar navios aliados no Oceano Índico. Naquela altura, a marinha japonesa já era uma força de guerra renomada. Contudo, o final da Primeira Guerra Mundial não saiu bem do jeito que Tóquio queria. Durante a Conferência de Paz em Paris, em 1919, Tóquio enviou uma delegação para negociar os termos do mundo pós-guerra e apresentar suas demandas. O Japão esperava ser reconhecido como uma potência mundial em pé de igualdade com os Estados Unidos e a Europa. Além de querer manter para si os territórios conquistados da Alemanha, o governo nipônico fez uma proposta de estabelecer a igualdade racial como um valor a ser defendido
na Liga das Nações. A proposta, de início, recebeu o apoio de vários países como França, Itália, Grécia, Brasil e China. Uma votação foi feita que acabou dando vitória à proposta de igualdade racial. Na prática, o que os japoneses queriam era que houvesse um princípio internacional de não discriminação entre os povos. Embora os japoneses tenham recebido muitos territórios antes dos alemães, a cláusula de igualdade racial foi rejeitada. Os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá temiam que este princípio fosse usado como uma forma de os japoneses estimularem ainda mais a imigração de seus nacionais para estes países. Na época, não poucos americanos, canadenses e australianos estavam incomodados com a presença de imigrantes japoneses em suas terras. Eles eram vistos como muito trabalhadores e que vendiam seus produtos agrícolas a preços menores do que os locais. Temendo perder lucro para os imigrantes japoneses, australianos e norte-americanos começaram a fazer pressão para que seus governos tomassem medidas contra a chegada dos asiáticos. Na época, já estava em vigor a política de White Australia, que fazia uma série de exigências dos asiáticos para impedir sua entrada no país. Quando o Japão propôs a cláusula de igualdade racial em 1919, o então primeiro-ministro australiano Billy Hughes reagiu fortemente, dizendo que nenhum governo poderia sobreviver na Austrália se mexesse na White Australia Policy. Para Hughes, isso poderia alterar a demografia do país e ameaçar os salários e condições de vida dos trabalhadores brancos. Percebendo que a maior parte dos países da Liga das Nações seria a favor da proposta japonesa, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que presidia a conferência, usou uma artimanha para abarrar. Ele disse que a proposta só poderia ser aprovada por unanimidade, algo que não era exigido para outras questões. Os japoneses perceberam a jogada dos estadunidenses, canadenses, australianos e britânicos e consideraram a rejeição à sua proposta como um ato claro de hipocrisia ocidental, já que na época o Ocidente falava de democracia e autodeterminação dos povos, mas se recusava a defender o princípio de igualdade racial. Os japoneses se sentiram humilhados. Houve muita indignação e seus movimentos nacionalistas e militares, que defendiam que o Japão deveria criar sua própria ordem na Ásia, sem depender do Ocidente, se fortaleceram. O episódio acabou virando, mais tarde, uma desculpa para Tóquio justificar seu expansionismo pela Ásia, dizendo que era necessário libertar a região do imperialismo branco. Enquanto isso, a chegada de imigrantes asiáticos criava ainda mais tensão. Depois da exclusão de imigrantes chineses a partir de 1882, os agricultores da Califórnia passaram a contratar trabalhadores japoneses para suprir a mão de obra agrícola. Eles se tornaram bem-sucedidos na agricultura, especialmente em pequenas propriedades. Esse sucesso gerou hostilidade entre agricultores brancos que alegavam que os japoneses aceitavam salários mais baixos, roubando empregos e compravam terras e prosperavam, o que gerava inveja e medo de competição. Eles também eram vistos como não assimiláveis, ou seja, não adotavam a cultura americana. Isso levou a movimentos políticos locais contra eles. A Califórnia aprovou várias leis para limitar os direitos dos imigrantes japoneses, como Alien Land Laws de 1913 e 1920, que proibiam os japoneses de possuir terras agrícolas ou arrendar por longos períodos. Houve também episódios de segregação escolar. Em 1906, o Distrito Escolar de São Francisco
tentou mandar crianças japonesas para escolas separadas, o que gerou uma crise diplomática direto com o Japão. Em 1924, novas restrições foram feitas contra os japoneses nos Estados Unidos, e todo esse cenário aumentava ainda mais as tensões entre Washington e Tóquio. Por outro lado, os japoneses reforçaram sua campanha imperialista. Em 1931, eles invadiram a Manchúria e, mais tarde, várias áreas da China. O expansionismo japonês não agradava aos Estados Unidos e seus aliados. Contudo, o Império do Sol possuía uma séria fragilidade. Entre 80% e 90% do petróleo que ele consumia era comprado dos Estados Unidos. Em números absolutos, isso era em torno de 20 a 24 milhões de barris por ano na virada da década de 1940. Esse petróleo alimentava a Marinha Imperial, a Força Aérea, o transporte civil e também a indústria. Entre 1940 e 1941, os estadunidenses estavam decididos a fazer o Japão parar, especialmente após sua expansão, o que colocava sob risco os interesses da Europa e dos Estados Unidos. Assim, em 1941, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas e o embargo de petróleo ao Japão. Na época, o mercado de hidrocarbonetos passava por um momento difícil. Os países estocavam petróleo, já que estava em andamento a Segunda Guerra Mundial. Portanto, os japoneses não conseguiam encontrar com facilidade novos fornecedores de energia. Cálculos foram feitos de urgência para determinar até quando o império poderia se manter sem novas chegadas do petróleo estadunidense. E o resultado foi que, em condições normais, o país ainda funcionaria normalmente por 2 anos, mas em caso de guerra, não mais do que 18 meses. Se Tóquio esperasse mais, então o Japão ficaria ainda mais impotente militarmente. Isso foi a gota d'água para o imperador Hirohito decidir pela guerra com os Estados Unidos em 1º de dezembro de 1941. O ataque a Pearl Harbor deveria ser brutal para convencer os americanos a sentar nas mesas de negociação. Ao mesmo tempo, suas forças deveriam tomar as Índias Orientais holandesas, ricas em petróleo, a Malásia e a Birmânia, ricas em borracha e estanho. O resto da história vocês já sabem, mas provavelmente não tinham ainda ouvido falar da grande tensão migratória e racial entre os Estados Unidos e os anglo-saxões. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.